Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 6 de março, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 5, versículos 17 ao 19, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo: antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo não veio para abolir o Antigo Testamento, a Torá, a lei, os profetas. Sim, Jesus foi acusado algumas vezes de descumprir a lei, os mandamentos. Esta era a briga dos fariseus, dos doutores da lei, né? E ainda mais quando Jesus se apresentava como filho de Deus, chamava Deus de Pai. Então aquilo para os judeus era uma blasfêmia, né? Então algumas vezes Jesus foi acusado de descumprir, desobedecer a lei e os mandamentos. Mas isso por causa de quê? Por causa que aqueles que conheciam toda a lei, mas não tinham todo o conhecimento profundo da lei, do seu, desculpa, do seu verdadeiro significado. Jesus, ele vem dar pleno cumprimento porque ele sabe o sentido mais profundo da lei. Coisas que nem aqueles que sabiam decorados as 613 leis não chegaram a esse nível, a este ponto. Jesus é que mostra o verdadeiro sentido da lei. Jesus é que dá a verdadeira interpretação da lei. Veja como era limitado, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. É, Veja como era limitado a compreensão dos mandamentos que o povo tinha. Por exemplo, Jesus vai dizer assim, Jesus vai dizer assim, ouvis, perdão, ouvistes o que foi dito aos antigos. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Não cometerás adultério. Ou seja, o que era o adultério na cabeça do povo? O adultério era você, o homem, por exemplo, se unir com uma mulher que já era casada. Ou seja, se encontraram ali, tiveram, por exemplo, uma relação e ali foi consumado o pecado do adultério, pecado mortal. Mas a grande pergunta é: o adultério é só isto? Não. Jesus vai dizer. Mas ele começa falando assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Jesus vai dizer, porém, vos digo. Porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo no coração de possuí-la, desejando-a no coração, já cometeu adultério. Você que é casado, você que é casada, e olha para um homem, olha para uma mulher, desejando no coração, não precisa você se encontrar, marcar encontro com a pessoa. Já cometeu adultério com a pessoa no seu coração. Isso eles não entendiam, né? Tem gente que quando vai se confessar, né? Ah, padre, eu tô indo me confessar porque é quaresma, né? Então, tempo de conversão, a gente precisa se preparar para a Páscoa, celebrar bem a Páscoa do Senhor. Meu filho, é verdade. Mas, padre, é o seguinte, graças a Deus, padre, graças a Deus, eu nunca matei, nunca roubei, nunca cometi adultério, nunca. A grande pergunta é: será?
Será mesmo que você nunca matou? Não, padre, eu nunca matei ninguém. Talvez não fisicamente, né? Talvez você nunca deu um tiro na cabeça de alguém, talvez você nunca esfaqueou alguém, mas a ira, o ódio que você alimenta dentro de você com relação ao outro, talvez você tenha matado o outro dentro do seu coração. Percebe? Talvez você tenha faltado com a caridade com alguém. E tudo isso tá dentro do mandamento não matar. Tá dentro do mandamento. O momento que você alimenta o ódio dentro de você, está pecando contra esse mandamento não matarás. É isso que Jesus está dizendo aqui. Eu não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Né? Pleno cumprimento. Tudo aquilo que está na lei, que foi escrito, Jesus está dizendo, vai se cumprir. Vai se cumprir. Né? Então, qual é o grande convite para nós? É o convite à obediência. Nós temos que obedecer. No Evangelho ainda vai dizer, né? Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Veja, desobedece e ainda ensina os outros, leva os outros a desobedecer. Ainda hoje isso acontece. Tem gente que não só desobedece, mas contamina quem está ao seu redor para que também não obedeça. E conclui dizendo: porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. E é o que nós temos que fazer: praticar os mandamentos e ensinar os mandamentos. Ei, você que é pai, que é mãe, tem ensinado os mandamentos para os seus filhos? Tem sentado com eles e ensinado os mandamentos? Veja, e quando eu falo em ensinar os mandamentos, não é só fazer com que os filhos decorem, por exemplo, meu filho, vamos aqui decorar esses 10 mandamentos aqui. Não. É importante decorar sim, mas é ensiná-los, sobretudo, a viver os mandamentos. Os nossos filhos precisam ser educados a partir dos mandamentos, a partir daquilo que Jesus ensinou, a partir dos evangelhos, da palavra de Deus. E é isso que falta tanto do mundo de hoje, na sociedade de hoje. Pais comprometidos com a palavra de Deus, que transmitem, que não somente vivam, mas transmitam. E não é somente para os filhos, é para todos. Porque a missão de anunciar o evangelho é de todo batizado. Então, peçamos a graça ao Senhor de obedecer os mandamentos, de guardar a palavra de Jesus e também testemunhá-la com a nossa vida, ensinando-a aos outros. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.